Vamos dar início agora à aula da nossa lancheira. Essa lancheira, vocês vão comprar assim, ó, o painel pronto, tá? Já vem assim todo marcado, com todas as partes que vocês vão precisar, lá na Dani Araújo, tá? E tem diversos temas, vocês podem personalizar também, conforme a necessidade de vocês. E o primeiro passo aqui agora é a gente recortar, tá? Vamos aqui recortar todos esses pedaços, né? Pode cortar bem em cima da linha. Eu vou recortar e a gente vai fazendo passo a passo aqui juntos. Aqui eu já recortei todas as partes que eu vou precisar. Aqui são os espelhos, espelho frontal, espelho traseiro. Essa aqui é a lapelinha que vai atrás do espelho traseiro, onde a gente vai encaixar o carrinho da mochila. E aqui tem o canal do zíper, né? Que é a parte maior e aqui é a trava do zíper. Vou reservar essas partes aqui por enquanto. Vou pegar somente o meu espelho da frente e a gente vai estruturar ele. E tem também os pedacinhos de tirinha que a gente vai precisar. Vamos precisar de 2 encapes para vivo. No caso aqui eu vou usar o da frente esse e o de trás esse. E vamos precisar aqui de um viés para fazer o acabamento na parte do zíper, tá? Vou deixar reservado também. E agora a gente vai achar o meio aqui desse espelho frontal. É só dobrar o meio. Dá um piquezinho na parte de baixo. Dobra o meio novamente. E outro piquezinho na parte de cima. Para estruturação, eu vou utilizar o EVA. O EVA em si já deixa a peça térmica, tá? Mas se você quiser usar o Etaflon também, fica à vontade para usar. No caso aqui da minha, eu vou utilizar somente o EVA. A gente vai posicionar aqui em cima do EVA e vamos riscar. Fazer um risco aqui em toda a volta. Agora a gente vai recortar em cima desse risco. Vou dobrar aqui o meu EVA no meio, sem vincar, tá? Só pra poder alinhar ele. E vou vir diminuindo aqui de todos os lados um pouquinho mais de 1 centímetro. 1 centímetro e 3 milímetros, mais ou menos, tá? Pronto, reduzi o meu molde, o meu EVA. E a gente vai fazer esse processo na parte de trás também, tá? O mesmo processo que a gente tá fazendo na parte da frente, a gente vai fazer no espelho de trás. E agora a gente vai colar aqui, ó. Pra colar, eu tô utilizando a cola de contato, tá? Coloquei no vidrinho. Não preciso passar cola nas bordas, porque não vai ter estrutura. Agora eu vou passar no EVA. Vou esperar essa cola dar uma evaporada para poder fixar. Vocês vão perceber que quando ela perdeu o brilho, tá vendo que ela tá brilhando? A hora que ela perdeu o brilho é porque ela evaporou. E aí é hora de fixar, tá? Ou então quando você coloca a mão assim, ó, e não tá grudando. Vou posicionar aqui, deixando a sobra dos lados. Ó. Passo a mão aqui do outro lado. E ficou assim, tá? Vou repetir esse mesmo processo aqui na parte de trás. Mas antes vamos focar aqui só na parte da frente,
pra ficar mais fácil pra vocês acompanharem, tá? Aqui a gente vai precisar também de um forro. Eu vou utilizar o bagum. Pro forro, eu corto sempre um pouco maior, tá? Ó, eu deixo sobrar de todos os lados, porque depois a gente refila esse excesso, é melhor do que faltar. No bolso da frente, eu vou colocar também, na parte interna, um bolso de telinha, tá? Então, eu vou passar pra vocês a medida certinha desse bolso. Aqui eu tô utilizando a tela vôlei. Mas, de repente, se vocês não tiverem a tela, pode usar também o plástico cristal. Dá super certo. Aqui eu cortei 16 centímetros por 31, tá? Então, o nosso bolsinho vai ter 16 por 31. Vamos precisar também pro bolso da frente do Vivo plástico. Pra achar a medida do Vivo, eu ensinei, pra quem assistiu a aula da mochila, eu ensinei vocês como que faz. Ó, a gente vai posicionar aqui o Vivo no meio da parte de cima e vir deslizando ele aqui, ó, até o meio da parte de baixo. Chegou aqui nesse meio, a gente dobra, ó, e corta aqui. Então, eu sei que o meu Vivo vai ser esse tamanho. Já vou tirar 2 vezes essa medida, que é pra parte de trás também. Reservo uma e agora eu vou deixar isso aqui pra gente encapar. Pra fazer o encate, eu vou precisar de uma tirinha de 2,5, que é essa aqui, ó. Vou precisar de uma tirinha de 2,5 pra poder encapar ele. E vou precisar também de um tirantezinho pra gente colocar o chaveirinho, que a minha lancheira vai ter um chaveirinho aqui em cima. Eu pego aqui um pedacinho de sintético de 3 centímetros. Ó, vou passar cola. Na verdade, o sintético aqui, ele tem que ter 3 centímetros por 2,5, pra bater certinho com a minha meia argola, que é a que eu vou usar, ela tem 1 centímetro, tá? Ela é bem pequenininha, ó. Passei cola, agora eu vou trazer as bordas aqui no meio, ó. Então, eu tô mostrando pra vocês tudo que a gente vai precisar pra poder depois a gente ir lá pra máquina, tá? Ó. Colei. Agora, eu vou passar aqui dentro da meia argola. Ó, assim. E assim, ficou o meu tirantezinho. Agora, eu vou levar tudo isso aqui lá pra máquina e lá a gente vai fazendo juntos, passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer é fixar o forro, tá? Nessa parte da frente. Ó, eu vou passar uma costurinha de segurança bem na borda. Não vou esquecer aqui do meu chaveirinho, aí vocês verificam aí onde vocês querem colocar, onde for melhor pra vocês. O meu eu vou deixar aqui meio no cantinho. E agora a gente vai tirar todo o excesso de forro. Agora, vamos fazer o nosso bolsinho aqui, o acabamento do bolsinho na parte de dentro. Pro acabamento, a gente vai precisar somente de viés aqui, um viés de bagum, pra fazer a bordinha aqui, ó. Vou dobrar aqui.
E vou rebater a costura. Agora, a gente vai colocar esse bolso, prender ele no nosso espelho. Vou posicionar aqui na altura que eu desejo. E uma costurinha de segurança, tá? Vou cortar o excesso. E agora, a gente já vai aqui colocar o nosso vivo plástico. Pra encapar o vivo, aqui eu tô utilizando uma tirinha de 3 centímetros, mas vocês podem usar de 2, tá? Que a de 3 eu vou ter que cortar o excesso. A gente vai passar uma costura aqui, ó, encapando, bem na bordinha aqui, tá? O máximo que vocês conseguirem. Aqui eu tô usando o transporte duplo com calcador que vem na própria máquina, tá? Eu não troco o calcador. Se você estiver usando a reta industrial, utilize o calcador de vivo. Chegou aqui, eu já corto o excesso e já vou tirar aqui um pedacinho para fazer o acabamento aqui na junção do meu vivo. Vou cortar o excesso de material aqui. Vem aqui na parte do meio aqui, ó, que eu encontrei, da parte de baixo, posiciono a minha tirinha aqui, ó, bem no meio. E coloco o meu vivo por cima. E agora, a gente já vem posicionando ele aqui e prendendo. A linha da canelinha acabou. Vou trocar e já volto. Chegou aqui na junção, eu corto o excesso, encaixo, dobro a minha tirinha e pronto. Espelho frontal já tá pronto, gente. É bem simples de fazer, essa lancheira é bem rápida, tá? E linda. Agora, a gente vai pro de trás. Pro espelho traseiro, eu estruturei aqui da mesma forma do espelho frontal, tá? Menor aqui de todos os lados. Cortei o forro um pouquinho maior. Vou prender esse forro aqui. Vou retirar o excesso. E agora, aqui na parte de dentro, eu vou colocar um elástico.
eu cortei um elástico de 35 centímetros. Vou posicionar ele aqui, ó, no meio da minha peça. E bem aqui no meio, eu vou fazer uma costura, tá? Vou prender ele aqui, ó. Retrocesso, início e final. Pronto. E vou prender também as laterais dele aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. A altura, vocês veem aí aqui, né, do gosto de vocês. Eu gosto de deixar ele um pouco mais do meio pra baixo, tá? Pra colocar a garrafinha aqui, ó. Vou retirar aqui o excesso de linha. E agora eu vou fazer aquela aba aqui atrás, que a gente encaixa no suporte de carrinho da mochila de rodinha. Pra essa parte, eu tenho aqui 30 centímetros, tá? Por 8. Vou pegar aqui, vou forrar essa aba, tá? Com forro de bagum. Tem que ser na mesma medida. E vou prender aqui essas laterais, ó. Agora, a gente vai precisar da tirinha de 3 centímetros pra fazer esse acabamento aqui. Aqui eu vou utilizar essa azulzinha aqui, ó. Coloco direito com direito. E um pezinho de máquina. Corto o excesso aqui. Do outro lado aqui, ó, a mesma coisa. Um pezinho de máquina. Corto o excesso. Agora é só dobrar aqui pra trás, ó. Desta forma. E rebater uma costura aqui. Do outro lado. Sobra um pouquinho de material aqui, a gente vai tirar. Vou posicionar essa aba aqui. Eu vou colocar aqui, vou passar pra vocês a altura que eu vou posicionar a minha, mas se vocês quiserem mudar a altura, tá? Fica à vontade. Vou colocar a minha com 8 centímetros. Ó, 8 centímetros da parte de baixo pra cima. Faço um risquinho aqui, ó. De cá a mesma coisa, 8 centímetros. Marco aqui onde dá esses 8 centímetros. Agora, eu passo a costura, ó, posiciono aqui onde eu marquei meu risquinho. Prendo ela no meu espelho. Do outro lado, a mesma coisa, posiciono aqui onde eu fiz o risquinho. Agora, eu vou retirar aqui o excesso, refilar aqui. Agora, a gente vai encapar o vivo aqui traseiro e já aplicar ele. Aqui eu já encapei o meu vivo e agora eu vou aplicar ele aqui na minha peça.
Chegou aqui na junção, corto o excesso. Encaixo. E pronto. Os 2 espelhos da minha lancheira estão prontos. Já vou virar aqui o meu vivo pra trás, ó. E agora a gente vai trabalhar aqui no canal do zíper. Vou reservar essas 2 partes aqui por enquanto, tá? E vamos trabalhar no canal do zíper. Agora, pra fazer o canal do zíper, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem que ser feito exatamente como eu vou ensinar, para que tudo fique perfeito, tá? Primeiro passo, recortar lá o canal do zíper, que é esse aqui, que ele tem 74 centímetros por 10 centímetros de largura, tá? Recortei, estruturei de 3 lados, ó. O lado que eu vou aplicar o zíper, eu estruturo, tá? E os outros 3 lados eu deixo sem estrutura, tá bom? A pontinha aqui também sem estrutura. Um dos lados, então, eu deixo com EVA. Feito isso, a gente vai tirar essa medida no forro maior, tá? O forro a gente vai deixar ele bem maior. Ó, tá vendo? Tá sobrando daqui, sobrando daqui. Então, o meu forro tá sobrando de todos os lados. Por enquanto, eu reservo esse forro. E agora, a gente vai fazer algumas marcações aqui nesse canal de zíper. Primeira marcação que a gente vai fazer, das bordas pro centro, vamos marcar aqui, ó, 10 centímetros. Ó, 12 centímetros. Quando der 12 centímetros aqui, eu faço um risquinho, ó, tá? Vou fazer isso do outro lado aqui também. 12 centímetros, faço um risquinho, certo? Depois, a gente vai fazer outra marcação com 27 centímetros, ó. 27 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa. 27 centímetros. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó, do lado que tá estruturado, que é onde vai o zíper, pro meio, a gente vai fazer um risco, ó, de fora a fora, com 3 centímetros de largura, tá bom? Esse risco aqui é onde a gente vai aplicar a alça. E agora eu já vou explicar pra vocês como a gente vai colocar essa alça. Pra alça, eu cortei... deixa eu já passar a medida pra vocês certinha. Peraí. Eu cortei 83 centímetros de alça. Aqui eu tô utilizando uma alça de 4 centímetros, tá? Vou posicionar minha alça dessa forma aqui, ó. Tá vendo o risco que a gente fez de 3 centímetros aqui? Vou posicionar minha alça cobrindo esse risco, ó. Tá vendo? Pra não deixar aparecer, ó, desta forma. E vou vir costurando até chegar nesse primeiro risco que eu fiz de 12 centímetros. Então, vamos lá. Retrocesso. Ó, vou olhando aqui, ó, marco aqui com a minha mão aonde vai dar a minha costura, até onde eu tenho que vir, ó. Chegou aqui, eu viro. Venho com a costura aqui. Viro a peça novamente. E volto. Retrocesso no final. Pronto. Ficou assim a minha costura, tá? Agora, a gente vai precisar de 2 meia argolas. Como eu tô usando a alça de 4 centímetros, a meia argola é de 4 centímetros. Vou passar essas 2 meia argolas aqui dentro, ó. Passei. Agora, eu vou pegar minha alça, vir aqui do outro lado e vou repetir o processo aqui, ó. Retrocesso, verifica aqui onde tá minha marcação. Vai dar mais ou menos aqui. Vou vir costurando. Cheguei na marcação, eu viro. Viro novamente. Retrocesso. Pronto. As 2 laterais aqui, ó, já estão costuradas, tá? Agora, a gente tem que costurar esse meio aqui, que ficou solto. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou esticar bem, posicionar uma meia argola de cá e vou vir passando a costura aqui, ó.
até chegar na marcação, na segunda marcação que eu fiz, tá? Ó. Chegou na marcação, eu viro. Viro novamente. E sobreponho a costura inicial. E aí, eu travei a minha meia argola aqui, tá? Vou repetir o processo aqui do outro lado. Ó. Verifico aqui aonde tá a minha marcação. Tá aqui, ó. Viro. Sobreponho a costura inicial, ó. Então, ficou assim, o meio ficou assim com o pegador. Só que aqui eu cometi um erro. Eu risquei, gente, ó. Eu risquei aqui com caneta, que era pra vocês visualizarem melhor, e essa caneta não apaga. Então, eu vou ter que improvisar outro jeito pra poder eu cobrir essa caneta aqui, tá? Então, vocês vão ver que lá no final da peça, a minha lancheira vai ficar diferente da de vocês, mas é simplesmente porque eu tenho que corrigir esse erro aqui agora que eu fiz, tá? Então, vocês vão observar esse detalhe. Mas eu vou corrigir e volto aqui que o restante do passo a passo vai ser o mesmo. Então, aqui eu já consertei minha alça, tá? O problema que eu falei pra vocês. Agora, a gente vai passar um viés de fora a fora aqui. Pro viés aqui, eu tô usando uma tirinha de 3 centímetros. Vou colocar direito com direito e bater um pezinho de máquina. Vou virar aqui pra trás, ó, e vou rebater uma costura aqui, ó, na parte de dentro. Retrocesso, vem ajeitando e batendo a costurinha. Feito isso, ó, ficou assim, tá? Pro lado de dentro. Agora, a gente vai colocar o nosso forro aqui, com a parte direita pra cima, direito do zíper também pra cima. Vou alinhar os dois aqui, ó. E vou vir posicionar o meu canal aqui em cima, ó. Deixando uma sobrinha de zíper, tá? E esse canal tem que ficar uma distância de uns 2 milímetros aqui do trilho do zíper. Retrocesso. Ó, eu venho ajeitando o meu zíper e rebatendo. Ó, posiciono, passo a costura, puxo o zíper, posiciono. Essa parte aqui, quem tiver um pouco de dificuldade, pode pregar a fita dupla face ou até a cola de contato, tá? Coloca ela num vidrinho que tem um biquinho, pra ficar fácil a aplicação. Ó, e ficou assim, tá vendo? Agora, a gente vai dobrar esse forro aqui pra trás, ó. Vou esticar bem
puxar bem, vocês vão ver que o zíper ficou embutido. E agora a gente vai rebater a costura aqui, ó, pra prender o forro. Agora eu vou cortar o excesso. Vou colocar 2 cursores. Agora a gente vai já fazer aqui a trava do zíper pra gente já fechar a nossa lancheira. Pra trava do zíper, vocês vão pegar o pedacinho aí no painel de vocês que tem 21,5 de comprimento por 13 de largura. Aqui eu estruturei ele, deixando os 4 lados sem estrutura, tá? Com o EVA. E cortei aqui, ó, a mesma medida no forro, só que de um lado do comprimento, eu deixo meio centímetro maior. Agora, vamos fazer a seguinte forma. Direito do bagum pra cima, com direito do sintético pra cima, ó. Vendo? E vou alinhar aqui, ó. Aqui tá sobrando, eu não vou cortar, mas dá pra vocês perceberem aqui, ó. Que o meu forro tá alinhado com o sintético, tá? Alinhei ele aqui, vou colocar a trava do zíper aqui por cima, alinhando também, e vou passar um pé de máquina. Vou jogar aqui, ó, só o sintético pra cá e rebater a costura. Do outro lado, a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar aqui, ó, deixa o forro pra cá, ó, pego só o sintético, tá? E vou posicionar aqui, ó. Ó, o forro da trava tá aqui, deixo ele ali. Pego essa trava, alinho aqui com o meu canal do zíper e vou passar um pé de máquina. Agora sim, eu venho aqui, ó, e corto o meu excesso. Agora, eu vou jogar esse forro pra cá, ó. E vou passar uma costura aqui em cima da costura que eu já tinha feito. Agora, eu vou tirar o excesso aqui. Vou pegar um pedacinho de viés de bagum e vou cobrir aqui, ó, dar acabamento nessa lateral. Corto o excesso daqui, ó. Agora, eu vou abrir aqui meu fole, ó. E vou rebater a costurinha ali, ó. Pronto. E agora eu vou fechar essas duas laterais aqui, ó. Uma costurinha de segurança, tá? Vou tirar o excesso aqui. Agora, a gente vai aqui encontrar o meio desse canal, tá? Vou pegar aqui, ó, costura com costura, dar um piquezinho aqui, ó, parte de baixo. Deslizo a minha mão aqui, ó, costura com costura ali embaixo e aqui eu dou o pique. Do outro lado, mesma coisa.
parte do zíper, a gente não dá o pique, a gente faz um sujinho aqui, ó. Pronto. Agora, a gente já vai fechar a nossa lancheira. Vou virar aqui do avesso o meu canal de zíper. Vou pegar o espelho da frente primeiro. Vou pegar aqui o meio do zíper, ó, com o meio da minha peça na parte de cima, tá bom? Tá vendo aqui? O meio da minha peça. Deixa eu focar. Meio da peça com o meio do zíper. E vou passar uma costurinha aqui, ó, só pra prender. Vou vir aqui na parte de baixo. Colocar aqui meio com meio. Pode colocar clipe se vocês quiserem, tá? Eu não coloco, já venho costurando aqui direto. Mas quem tiver dificuldade pode colocar os clipezinhos. Importante é que fique beiradinha com beiradinha e que agora, na hora de fechar, você entre com a costura um pouquinho mais pra dentro, tá? Sabe a costura que a gente fez? A gente vai vir um pouquinho mais pra dentro, 2 milímetros pra dentro. Pra que essa costura que a gente fez não apareça na hora de desvirar. Ó, aqui eu já vou encaixar o zíper aqui, ó. Vocês vão ver que vai bater certinho, ó. Eu uso muito o alicatinho, tá? Pra me ajudar esse zíper não mexer. Ó, o zíper não mexe. Travo com o alicate e venho. Aqui, ó, tá vendo que tá pra dentro o zíper? Vou alinhar ele bem certinho. Beiradinha com beiradinha. Chegou aqui, eu já encaixo, ó. Já bateu certinho. Travo aqui com o alicate. Chegou aqui onde eu iniciei, eu já vou vir com o bagum, com o viés de bagum, dando acabamento, ó. Corto aqui sobrepondo 2 centímetros. E agora eu vou cortar aqui o excesso do viés. Agora, eu vou abrir aqui a minha peça pra vir entregando a parte de... pra poder aplicar a parte de trás, tá? A parte de trás é o mesmo processo que a gente fez na parte da frente. Então, eu não vou filmar e volto com vocês pra gente desvirar a peça, tá? Aqui eu já preguei o fundo, ó. Parte da frente também pronto. É uma peça com abertura ampla, então não tem dificuldade na hora de virar, né? Bem fácil.
Já vem desvirando e ajeitando o vivo. Ajeitando aqui. E agora tá pronto a nossa lancheira. Basicamente é isso. Agora a gente só vai fazer a alça lateral. Ajeita aqui o zíper na parte da frente. Aí eu disse pra vocês que aqui, ó, o acabamento ia ficar diferente, tá? Se vocês quiserem fazer assim também, ó, fica bem legal. Mas o meu foi porque eu realmente risquei com caneta que não apaga, então eu tive que cobrir onde eu risquei. E olha que linda, gente, essa lancheira. Aqui encaixa na mochila, tá? No carrinho da mochila. E agora a gente vai fazer a alça. Pra fazer a alça, eu vou usar 1,5 m de alça de 4 centímetros, que é a mesma que eu utilizei aqui. Vou queimar aqui, ó, as pontinhas dessa alça. Pra não desmanchar. Vamos precisar de 2 mosquetões de 4 centímetros e um regulador. Ó, o regulador a gente vai passar da seguinte maneira, ó. Deixando esse ferrinho aqui, ó, na parte de dentro, do meio. Ó, desta forma. Vamos dobrar aqui a pontinha. E prender. Corta o excesso, queima. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, passar um mosquetão aqui dentro. Ó, vou passar ele aqui. Depois de passar ele aqui, eu vou vir com essa pontinha, vir aqui, ó, e passar de baixo pra cima e depois de cima pra baixo. Ó, desta forma vai ficar, ó, o mosquetão aqui dentro, ó. Tá? E aí, eu vou vir aqui na outra pontinha e prender o outro. Passo aqui, dobro minha pontinha e passo uma costurinha. Tá pronta a nossa alça. E ficou assim nossa lancheira. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E entra lá no site da Dani e confira todos os modelos que ela tem disponível, tá, gente? Tem uma estampa mais linda que a outra. E também, se vocês tiverem interesse em personalizar, é só entrar em contato com ela e ver a possibilidade, tá bom? Beijos e até a próxima!